Olá, pessoal. Aqui quem está falando é o Tiago Pierobon. Eu vou estar com vocês aqui ao longo desse curso, discutindo alguns temas relacionados à violência de gênero, à intervenção do sistema penal no contexto de violência de gênero, e as eventuais respostas que o sistema de justiça pode estar apresentando para esse tipo de fenômeno e discutindo aí o potencial e especialmente os riscos associados ao eventual uso de instrumentos de justiça restaurativa no âmbito da violência de gênero, né? Então vamos começar nesse nosso primeiro encontro aqui, conversando hoje um pouquinho sobre as relações de gênero, o paradigma da denominada teoria feminista do direito e as respostas que o sistema de justiça pode dar para esse fenômeno. Então vamos lá. Um dos paradigmas centrais para a gente compreender esse fenômeno da violência de gênero é o fenômeno das relações de gênero, né? Apesar de a gente usar muito essa expressão, foi apenas ali no final dos anos 80, início dos anos 90, que efetivamente esse paradigma se consolida no campo teórico como uma categoria de análise específica para o fenômeno da discriminação contra as mulheres. Até então se usava muito a expressão violência contra as mulheres, muitas autoras usavam a categoria patriarcado para fazer uma referência a esse fenômeno, né? Hoje o entendimento moderno é que nós ainda podemos fazer uma referência à ideia de patriarcado, mas com uma referência histórica mais ampla, né? Se referiria a esses últimos 5.000 anos da humanidade, em que as relações se estruturaram entre os sexos, né? Na forma em que o homem seria o patriarca, o chefe do núcleo familiar. As pessoas dentro do núcleo familiar devem obediência e submissão a esse homem, e esse patriarca é quem representa aquele núcleo familiar no âmbito da esfera pública perante os outros patriarcas dos outros núcleos familiares, né? A ideia, o problema dessa categoria patriarcado é que ela transmite uma certa ideia de imutabilidade, de uma posição estática. As coisas historicamente sempre foram assim, então vão continuar sendo assim. E o grande potencial político da introdução da categoria gênero é que ele muda o foco das coisas, ele tenta desessencializar, desnaturalizar, né? E ele vai colocar o foco em uma análise a partir de um paradigma sócio-histórico-cultural. E ele vai entender que o que se diz que é ser homem e o que se diz que é ser mulher, o comportamento social e cultural que advém dessa divisão sexual, isso não é dado pela natureza, isso é uma construção cultural. E essa construção cultural, historicamente, ela tem sido desigual, ela tem colocado as mulheres numa posição de desigualdade, de submissão, de discriminação, de não fruição em condição de igualdade de todos os direitos, de exposição a diversas formas de violências, e, portanto, essa categoria deve ser questionada, né? O grande potencial político dessa categoria nova, gênero, é que ela não é mais estática. Se as relações de gênero são relações sociossimbólicas que são construídas, se elas são construídas de uma forma, elas podem ser transformadas, elas podem ser reconstruídas. E, portanto, essa categoria gênero, ela abre um potencial político muito grande para se demandar direitos em favor das mulheres, reconhecendo a desigualdade e a violência dessas relações desiguais e propondo uma correção no rumo dessas relações entre homens e mulheres. Portanto, em síntese, né, o que significam as relações de gênero? Significam dizer que os papéis sociais que se atribuem às funções de homem e mulher, e para além desse binarismo de homens e mulheres, não deriva da natureza. Então, se eu tenho o sexo, que é uma definição biológica, e pelo sexo, regra geral, os seres humanos são macho ou fêmea, e aí eu digo regra geral porque mesmo a natureza tem a sua diversidade, né, são as chamadas pessoas intersexo, né, mas biologicamente, regra geral, os seres humanos são macho e fêmea. Agora, o que significa se comportar como homem na sociedade? O que significa se comportar como mulher na sociedade? Esses papéis sociais não são dados pela natureza, são uma construção artificial. E quais usualmente são esses estereótipos que são atribuídos ao masculino e ao feminino? Então, essa cultura machista, sexista, que historicamente, na visão do patriarcado,
está estabelecida, ela atribui o masculino ao espaço público e o feminino ao espaço privado. O homem vai trabalhar como provedor da casa e a mulher vai trabalhar como cuidadora da esfera doméstica, da esfera privada. Cuida dos filhos, cuida da casa e coloca-se como dependente do chefe, que seria o homem, né? Os meninos, eles são desde a tenra infância educados para a ideia de competição, para a ideia de exercício de poder e também para a ideia de agressividade enquanto sinônimo de virilidade. Ser homem significa isso, né? Enquanto as mulheres são educadas para a ideia de submissão, de delicadeza, de dependência, um ser que não existe para si, um ser que existe para servir os outros, né? Isso tudo é associado à ideia de feminilidade. E isso tem um impacto muito forte no controle sexual, né? Os homens, se exige deles uma hipervirilidade também no sentido sexual, né? Portanto, a ideia de infidelidade de múltiplas relações está associada à figura masculina. E, por outro lado, em relação às mulheres, há um hipercontrole da sexualidade feminina, né? A ideia de fidelidade, ela é extrema em relação às mulheres, e o controle do homem sobre a sexualidade da mulher é um aspecto central nessas relações de gênero, muitas vezes fomentando violências. Se a mulher ela não é interpretada como sendo uma mulher honesta, ela supostamente, né, se expõe ao risco de violências de outros homens. É como se ela fosse um território abandonado, não tem nenhum homem zelando por ela, né? Por outro lado, se a mulher ela é supostamente ela deve ser honesta, tem sempre um homem zelando para que a mulher fique nesse local social de mulher honesta. Normalmente é o pai em relação à filha, os irmãos em relação à irmã, o companheiro, o namorado em relação à mulher, e na fase da mulher mais idosa, normalmente os filhos vão assumir essa posição. Mas a ideia é que sempre tem um homem tutelando essa mulher, fiscalizando se ela está cumprindo o seu papel de mulher, e o que é pior, um homem que se sente legitimado a disciplinar a mulher quando ela não cumpre o papel que é esperado. Portanto, a ideia de que a violência de gênero ela tem um caráter disciplinar, né? Ela, no fundo, é uma sanção por não ter cumprido a expectativa de papel social. Quando a gente trata do tema da violência doméstica contra a mulher, uma figura que sempre é trazida para exemplificar os dilemas desse fenômeno é o chamado ciclo da violência. Nós temos diversos estudos que documentam que, com uma relativa frequência, esse modelo de realização da violência acaba acontecendo. Vale a gente destacar que nem sempre ele é o único modelo possível, né? Em determinados contextos de violência crônica, não vou nem ter lua de mel. Eu vou ter tensão e violência, tensão e violência, tensão e violência. Não há nunca uma reaproximação e a violência segue um contexto crônico. Mas, de forma geral, a literatura sinaliza que existem 3 momentos, né, num ciclo da violência. Nenhuma mulher inicia uma relação afetiva com um homem que já é violento e agressivo. E ela inicia a relação porque ela gosta que ele seja violento e agressivo. Não. Em algum momento, aquele homem foi carinhoso, ele supriu necessidades emocionais daquela mulher, se mostrou para ela como um parceiro ideal, né? Uma fase inicial de lua de mel. A questão é que, como todo relacionamento entre seres humanos, ele pode evoluir para conflitos. E esses conflitos não estão colocados numa relação de igualdade, eles estão colocados numa relação desigual, moldada pelas relações de gênero. Então, quando eu tenho conflitos dentro de uma relação que, por definição, ela é desigual, há uma tendência de aquele que está numa posição de maior poder nessa relação, o homem, praticar violências disciplinares contra essa mulher. Então, normalmente há um aumento da tensão, e essa tensão ela pode eclodir em episódios de violência, em ataques violentos, né? Após esse episódio de violência, uma série de fatores socioculturais vão entrar em cena para que essa mulher perdoe esse agressor, muitas vezes para que essa mulher se sinta culpada pela violência que ela sofreu. Afinal de contas, a violência baseada no gênero é uma violência disciplinar. No fundo, a mulher não cumpriu o suposto papel que deveria cumprir, por isso ela foi disciplinada.
Então, muitas vezes, essa mulher se culpa pela violência que ela sofreu, quer dizer, ele me bateu porque eu saí com roupas curtas, ele me bateu porque ele estava com ciúmes, e se ele tem ciúmes é porque ele me ama, ele não quer que eu converse com as outras pessoas porque ele está cuidando de mim. Então, em última análise, ela normaliza a violência baseada no gênero, e aí entra uma nova fase de lua de mel, uma reconciliação afetiva. Durante algum tempo há uma estabilização, mas se eu não trato na raiz do problema, se ainda tem um homem que tem tendência a ter comportamentos agressivos porque interiorizou modelos comportamentais derivados de uma cultura que é sexista, há uma grande probabilidade desse homem voltar a praticar novos episódios de violência contra essa mulher, portanto, um novo aumento de tensão até eclodir um novo ataque violento, e depois ali uma tendência de reconciliação, de entrar numa fase de lua de mel, né? Se esse ciclo ele não é adequadamente cessado, se não há uma intervenção em relação a ele, a tendência é que o ciclo se torne uma espiral, em que ele vai crescendo em termos de intensidade da violência, ele vai girando mais rápido em termos de frequência dos episódios de violência, e essa relação marcada por diversos episódios de violências que controlam a vida dessa mulher, que disciplinam essa mulher, podem chegar no ápice desse ciclo de violências ao fenômeno do feminicídio. Portanto, o feminicídio, ele não é uma nova violência contra a mulher, ela é a mesma violência de gênero contra a mulher que atinge a sua forma mais intensa e grave de todas, que é ceifar a vida da mulher, dispor da existência daquela mulher, uma espécie de pena de morte aplicada por não cumprir supostamente algum estereótipo de gênero, né? Essas diversas pressões que incidem sobre a mulher para a reconciliação derivam de pressões de familiares, pressões de pessoas da comunidade, da sociedade, pressões religiosas, muitas vezes discursos religiosos, em certa medida, distorcem, né, as visões dos livros religiosos ou das teorias religiosas e impõe papéis de submissão às mulheres e de aceitarem violência como algo normal. E isso tudo muitas vezes é interiorizado pela própria mulher, né? Às vezes eu não preciso nem de um familiar, de um vizinho ou de um líder religioso recriminar a mulher. Ela foi educada numa sociedade que partilha desses valores e, portanto, ela mesma muitas vezes está se culpabilizando por ter sofrido aquela violência, está se culpabilizando por querer terminar uma relação que é violenta ou que é abusiva, ou por não aceitar essas violências, né? Então, isso tudo faz com que a mulher perdoe, tente dar uma nova chance, e ela muitas vezes fica presa nesse ciclo, não consegue sair, né? Quando há uma repetição muito intensa desse ciclo, isso acaba gerando uma certa paralisia de ação em relação a essa mulher que não tem forças de sair, né? Muitas vezes se usa aqui aquela metáfora do sapo, né? Quando você pega um sapo e joga ele numa água fervendo, normalmente o sapo vai pular e sair. Mas se você colocar o sapo numa água de temperatura normal e colocar essa vasilha, né, uma panela no fogo com o sapo lá dentro, devagarzinho você for esquentando, o sapo ele vai se acostumando com a gradual elevação da temperatura e vai chegar uma hora que, a hora que ele perceber que está quente, ele já não tem forças mais para pular, para sair dali. Então, é mais ou menos isso que muitas vezes acontece com as mulheres, elas se sentem presas nesse ciclo e, a hora que o ciclo avança, elas não conseguem sair, né? Bom, esses estudos todos, né, sobre relações de gênero e sobre compreensão das complexidades, da situação das mulheres, das dificuldades delas colocarem fim a relações violentas, foi descortinada em grande medida pelos chamados estudos feministas. Nós devemos, as feministas, a explicitar essas violências contra as mulheres e a luta contra a violência contra as mulheres. O feminismo ele é tanto um movimento político de luta contra as violências contra as mulheres, como também é um campo teórico de produção de conhecimento a partir dessa compreensão das desigualdades das relações entre homens e mulheres e a partir de um compromisso político em não aceitar e não normalizar essas violências. A gente costuma dizer que o feminismo ele evolui em ondas, né? A primeira onda do feminismo surge ali no final do século XIX, com os primeiros movimentos de mulheres, se fortalece no início do século XX, com a luta pelo voto das mulheres,
e aqui no Brasil só em 1932 as mulheres puderam começar a votar, com o direito das mulheres poderem estudar e trabalhar, isso era só em 1945. Depois nós temos uma chamada segunda onda do feminismo, que vai para além dessa perspectiva puramente política e de estudos, e começa a questionar, né, a condição da mulher na sociedade, o que significa alguém ser homem e ser mulher na sociedade. Temos ali talvez um embrião do que lá adiante vai se tornar a discussão sobre as relações de gênero. E temos efetivamente uma terceira onda, a hora que nós trazemos o paradigma de gênero dentro dessas teorias feministas e, portanto, tem uma significativa complexificação da compreensão desse fenômeno, né? Costuma-se dizer que talvez a primeira teórica, ou pelo menos uma das mais importantes, a construir a categoria de gênero como uma categoria de análise foi a Joan Scott. Para ela, gênero é constitutivo das relações sociais, é ele que dá sentido às relações, portanto, uma categoria de análise histórica do que significa ser homem e mulher na sociedade. Thomas Laqueur vai entender que a diferença sexual é fruto de uma construção social, não é dada pela natureza, e que na antiguidade o homem é que seria o ser universal e completo, né? Tanto que muitas vezes até hoje se diz, né, os direitos do homem, como se fosse o direito de todos os seres humanos. O homem é a referência de toda a humanidade, né? E dilui a mulher na existência do masculino, né? A Judith Butler, ela trouxe uma complexificação sobre estudos de gênero, especialmente na perspectiva das teorias queer, né? Ela vai dizer que gênero não é uma identidade, eu entendo como homem, eu entendo como mulher. Mas ele é mais que uma identidade, ele é uma performance. E ela vai entender que há uma fluidez nessa performance. Portanto, não haveria um binarismo, ser homem ou ser mulher. Existe um degradê de concretizações do que significam as várias manifestações de masculinidade, de feminilidade, ou ainda de manifestações de interações de performance, que no fundo não é nem masculino e nem feminino, né? E Ray O'Connell, né, uma das grandes teóricas também, ela vai fazer estudos específicos sobre a ideia de masculinidades hegemônicas e masculinidades subalternas. Portanto, do mesmo jeito que as relações de gênero, elas permitem complexificar as relações entre homens e mulheres, ela passa a destacar que o homem não é mais o ser universal, né? Existem homens e mulheres e N manifestações de masculinidades e feminilidades. E, portanto, dentro da categoria homem, eu tenho degradês também. Eu tenho manifestações de masculinidade, que são aquelas hegemônicas que se exigem nos homens, aquelas que eu acabei de explicar, a ideia de virilidade, de hipersexualidade, de potência, de virilidade, de resolver com agressividade os problemas, né? Esse é o estereótipo da masculinidade hegemônica. Mas quando um homem eventualmente não se adequa a esse paradigma hegemônico, ele passa a ser taxado como um homem de segunda categoria. Ele tem uma masculinidade de segundo grau, subordinada, e passa também a sofrer uma violência de gênero por parte de outros homens por não cumprir o mandato de masculinidade hegemônica. Então, os estudos de gênero, se por um lado denunciam as violências contra as mulheres, também permitem um questionamento das diversas manifestações de masculinidades. Bom, quando nós trazemos esses estudos todos, né, sobre relações de gênero e vamos olhar a realidade brasileira, a gente verifica que as teorias de gênero não apenas aceitaram os estudos internacionais, mas deram desenvolvimentos às especificidades nacionais. E nós, no Brasil, temos uma característica muito especial, né? Nós sofremos do legado da colonialidade, né? A colonialidade, o colonialismo é um sistema de invasão e de exploração, né? Os colonizadores vieram para o Brasil, disseram que descobriram o Brasil, na perspectiva deles, né? O Brasil já existia aqui desde sempre, né? Instalaram-se no Brasil, invadiram, né, o território brasileiro, introduziram um sistema social que era calcado na exploração de outros seres humanos,
num primeiro momento, a exploração dos indígenas, num segundo momento, a exploração da mão de obra negra, vista como escravos, né? Não tinham reconhecido a sua humanidade, eles eram uma ferramenta de trabalho, a vida do escravo estava à disposição de seu senhor. E, portanto, nós vamos reconhecer que o legado do colonialismo persiste mesmo após o seu encerramento. Por isso, nós vamos dizer que a colonialidade persiste ao fim do colonialismo, né? O colonialismo ele traz uma chaga social muito forte, que é o racismo. Portanto, somos uma sociedade no Brasil que nasce sob o signo da hierarquização, da exploração de seres humanos, né? Que permite uma denegação ou uma diminuição de humanidade para esse grupo de pessoas que não seriam aqueles que seriam os seres humanos de primeira categoria. E mesmo após mais de um século de abolição da escravatura, nós ainda temos esse legado pernicioso do racismo na sociedade brasileira. Portanto, quando nós associamos estudos de gênero com os estudos raciais, nós vamos entender que há uma sobreposição entre eles, há uma intersecção. Todas as mulheres sofrem violências pelo fato de serem mulheres. Mulheres brancas sofrem violências de seus companheiros. Mas quando se trata de uma mulher negra, para além da discriminação de gênero, ela também sofre a discriminação racial. E não são duas discriminações diferentes, é uma nova forma de discriminação. A discriminação das mulheres negras é substancialmente distinta da discriminação das mulheres brancas. Então, por exemplo, as mulheres negras se constrói um estereótipo social de que elas são mais lascivas, mais sexualmente disponível. Isso foi um mito construído durante o período da escravidão, uma época em que os homens brancos iniciavam sua vida sexual com as escravas da casa, e, portanto, eles tinham que criar uma lógica, uma mentalidade para normalizar isso. Era o que elas queriam, né, na mentalidade desses homens brancos que se aproveitavam, que exploravam dessas mulheres negras. E isso é um legado que persiste até hoje, né? A ideia de que mulheres negras estão mais sexualmente disponíveis. O assédio sexual à mulher negra é visto como algo mais natural do que em relação à mulher branca. Uma mulher branca é uma mulher que merece mais respeito, né? A própria ideia de feminilidade é distinta para as mulheres negras, né? As mulheres brancas são criadas para castidade, para cuidar da casa, mas as mulheres negras sempre trabalharam, né? Então, a ideia de trabalho e lazer sexual é uma violência que é mais intensa para as mulheres negras. Isso tudo para dizer que a racialização do gênero na pós-colonialidade multiplica as violências que as mulheres negras estão expostas, né? Essas mulheres estão numa situação de desestrutura social muito mais intensa do que as mulheres brancas, né? Há uma precarização do trabalho das mulheres negras, né? Elas vão trabalhar como empregadas domésticas, como cuidadoras, como babás, como cozinheiras, profissões que não são valorizadas, porque são tipicamente não apenas profissões femininas, mas profissões de mulheres negras, profissões de alguém que pertence à classe baixa, né? Esses espaços das comunidades negras de exclusão social, normalmente a pobreza no Brasil, ela vai ter cor, né? As pessoas negras têm mais dificuldade de ascensão social. Isso vai gerar um ambiente de diversas formas de violências, né? Desde a omissão das políticas públicas nesse local, escolas de pior qualidade, não vai ter assistência, saúde de pior qualidade e a violência, né? E esse é um problema estrutural no âmbito do racismo. As populações negras normalmente estão expostas a níveis mais intensos de violência, seja a violência social, seja a violência da repressão que as instituições públicas têm nesses locais de violência mais intensa. Muitas vezes essa mulher negra vai trabalhar o dia inteiro, o filho dela vai ficar sozinho em casa, esse abandono social do filho da mulher negra expõe ele a essas formas de criminalidade, ele se torna uma presa fácil para o tráfico de drogas ou para outras formas de criminalidade, e isso acaba perpetuando uma violência que é transgeracional na população negra e que é uma grave violação de direitos humanos, né? Temos, portanto, o desenvolvimento de um feminismo negro, né? Um conjunto de autoras negras que refletem sobre a condição da mulher a partir do local
de mulher negra e, portanto, de mulher socialmente excluída, discriminada, né? E N autoras relevantes, né? Leila Gonzalez, Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, Jurema Werneck, Ana Flausina, Ana Tula Pires, enfim, muitas autoras importantes aqui. Para além do feminismo negro, a decolonialidade também traz uma reflexão especial para as mulheres indígenas, né? E autoras como Rita Segato vão refletir sobre as perspectivas, né, do feminismo para essas mulheres indígenas. Não faz muito sentido para uma mulher indígena você, às vezes, falar em Lei Maria da Penha para ela, porque o que a mulher indígena quer, em primeiro lugar, não é ter uma delegacia dentro da aldeia para ela acionar a polícia quando ela sofreu uma violência. Que a primeira demanda dos povos indígenas é de autonomia, né, de respeito à autonomia deles, é de terem a sua terra e terem seus costumes preservados. Então, eu preciso de uma outra lógica de fortalecimento da autonomia das mulheres indígenas, uma autonomia que venha de dentro do espaço da aldeia para fora. Elas têm que se fortalecer por dentro. Não adianta o Estado querer entrar na aldeia, porque se ele entrar, ele vai atrapalhar mais a autonomia dessas mulheres. Portanto, vejam, né, feminismo negro, feminismo indígena, feminismo de mulheres rurais, mulheres idosas, mulheres com deficiência, múltiplas formas de vulnerabilidades que se intersectam com o gênero e às vezes até entram em tensão com o que poderíamos chamar de um feminismo mainstream, ou feminismo das mulheres brancas, né? As demandas das mulheres negras muitas vezes entram em choque com demandas de mulheres brancas, né? É claro que cada vez mais o próprio feminismo ele vai se complexificando, ele vai incorporando as críticas das múltiplas mulheres, né, que fazem parte desses movimentos e desse campo teórico, e tem dado contribuições importantes para que nós possamos, portanto, complexificar as diversas violências a que as mulheres podem estar expostas, e construir demandas de afirmação dos direitos das mulheres, né? Poderíamos dizer, portanto, que existe uma criminologia feminista, que seria um campo de estudo sobre as violências contra as mulheres, os crimes contra as mulheres. Podemos falar de uma teoria feminista do direito, um campo teórico que procura complexificar como o direito responde aos problemas sociais, muitas vezes replicando violências contra as mulheres, e eventualmente como que eu posso utilizar-me do direito para mudar essa situação. No âmbito da criminologia feminista, as preocupações mais importantes vão ser em relação à violência de gênero como um campo de pesquisa, portanto, as violências que as mulheres sofrem, a violência doméstica, o feminicídio, a violência sexual, mas também quando o relacionamento feminino, né, o tráfico de drogas e as mulheres são de dependência nas relações dos seus parceiros, nas suas comunidades, nas áreas mais vulneráveis para serem capturadas, e hoje 3/4 das mulheres em prisão estão presas por tráfico de drogas. Esse é um problema sério, né? Mulheres que trabalham no sistema de justiça, que trabalham no sistema policial, e, portanto, uma série de reflexões sobre a mulher e o fenômeno criminal, né? A criminologia feminista ela tem como ponto de partida a incorporação da perspectiva de gênero, portanto, a compreensão da desigualdade dessas relações de poder entre homens e mulheres, esse é o ponto de partida, né? Os estudos feministas, e ela se desenvolve com algumas ferramentas que acabam sendo típicas, né, do campo teórico feminista. Portanto, a ideia da intersubjetividade, conhecimento que se constrói na interação com outras pessoas, especialmente com outras mulheres, dando voz a essas mulheres, né, questionando a objetividade do cientista, que muitas vezes replica modelos hierárquicos de conhecimento, que são, no fundo, modelos patriarcais, né? A necessidade de termos diversos pontos de vista, né? Especialmente valorizar uma maior presença de mulheres realizando pesquisas,
porque, em tese, essas mulheres vão ter uma maior facilidade de identificar as violências sofridas pelas mulheres. É claro que é possível que também haja homens colaborando, né, com esse campo teórico e político dos direitos das mulheres, mas não faz o menor sentido eu ter uma maioria de homens lutando pelos direitos das mulheres. É essencial que eu tenha, que as mulheres sejam protagonistas nessa luta e que todas e todos apoiem essa luta das mulheres. Portanto, poderíamos dizer, né, que a teoria feminista do direito, ela procura analisar como o direito, tanto na perspectiva teórica quanto em sua operacionalidade prática, tem tratado as mulheres e reconhecendo e criticando as diversas micronormalizações invisíveis de opressão e subordinação das mulheres reproduzidas pelo sistema jurídico, né? E propondo ainda mecanismos jurídicos para superar essa forma de violência institucional. Portanto, o ponto central dessa teoria feminista do direito é trazer essa categoria de análise de gênero para dentro do direito e ver que como essas mulheres estão sendo tratadas pelo direito, como o direito muitas vezes replica, historicamente foi utilizado para replicar violências, porque o direito falava que o homem tinha o direito de matar a mulher se a pegasse em adultério, o direito falava que a mulher precisava de autorização do marido para poder trabalhar, para poder abrir uma conta bancária, né? Então, isso tudo acaba dando um aspecto institucional à discriminação de gênero. Se eu reconheço essas discriminações, eu posso lutar pela alteração dessas discriminações, né? Então, portanto, eu passo a ter um novo programa normativo, né, uma meta de lutar contra essas desigualdades. Eu passo a elaborar leis que acolhem essas diretrizes de não tolerância de violência contra as mulheres. Eu passo a enxergar os fatos, né, o programa normativo ali do âmbito material da situação, enxergando violências que antes eu não enxergava, e, portanto, se eu mudei os fatos, se eu mudei os valores, eu preciso também mudar a norma. A hermenêutica jurídica tem um tom diferenciado com a incorporação da perspectiva feminina, né? É importante indicar que, no âmbito da teoria feminista do direito, nada é uniforme. Então, eu tenho algumas feministas que são céticas em relação ao uso do direito. Falam, o direito sempre vai desqualificar a experiência feminina, Carol Smart, por exemplo, né? Outras vão falar assim, não, é possível fazer um uso estratégico do direito. O direito é um espaço de disputas sobre o significado do que significa ser homem ou ser mulher, do significado das relações de gênero. E, portanto, eu posso usar o direito para ressignificar, né? Eu tenho algumas delas que, especificamente em relação ao direito penal, são céticas. Poderíamos falar de um abolicionismo penal feminista, autoras como Maria Lúcia Caram, Fernanda Vasconcelos, Vera Andrade, em certa medida, tem uma visão resistente ao uso do direito penal. Autoras como Leite Goodmark, por exemplo, dos Estados Unidos, claramente defendem que temos que descriminalizar todas as formas de violência contra a mulher, né? Por outro lado, tirando essa posição um pouco mais extrema dentro do feminismo, a maioria das feministas entendem que, olha, o direito penal pode não ser a melhor das ferramentas, mas é aquela ferramenta que nós temos hoje. Então, enquanto a sociedade como inteiro não evoluir para uma resposta diferente do direito penal, nós precisamos fazer um uso estratégico do sistema penal, consciente das limitações desse sistema, consciente dos riscos de outras violências que talvez ele possa trazer, mas ele é um mecanismo importante para eu dar visibilidade política à violência contra a mulher. Porque a violência contra a mulher ela foi historicamente normalizada, sempre entendeu como normal isso. Então eu preciso de um outro mecanismo que o Estado vem e fala, ó, isso não é normal. Agredir a mulher, a violência sexual contra a mulher, né, o controle e a manipulação, isso não é normal. Se você praticar isso, nós vamos colocar uma etiqueta de isso é errado, isso é crime, e vamos dar uma resposta, né? Eu diria que talvez hoje a maioria das teóricas feministas ficam numa posição intermediária, em que se reconhece que o direito penal não pode resolver todos os problemas das mulheres, mas, de um ponto de vista político, a médio e longo prazo, não se pode abrir mão do uso do direito penal para denunciar essas violências, para reconstruir simbolicamente as relações sociais, né? Então, eu diria que a maioria das feministas provavelmente se encaixa naquilo que nós poderíamos chamar de um garantismo penal feminista,
né. Alguém, de vez em quando, vai falar assim: "Ó, as feministas são punitivistas". Do ponto de vista teórico, eu tenho dificuldade de reconhecer autoras que sejam punitivistas feministas, né. Às vezes, ali nos movimentos políticos, né, no ativismo político, tem um discurso mais acirrado ali de aumentar a pena, de punir mais. Mas do ponto de vista teórico, até onde eu tenho conhecimento, o feminismo mainstream, ele fica num ponto equilibrado ali, reconhecendo os dilemas do direito penal, por um lado, mas entendendo que não se pode abrir mão do direito penal, porque isso significaria aumentar a invisibilidade, né. Hoje, o nosso principal referencial teórico na construção dos direitos das mulheres é a Lei, Maria da Penha, né, e especialmente o artigo 4º da Lei Maria da Penha, traz a regra de que na interpretação dessa lei serão considerados os fins sociais a que ela se destina e especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica, ou seja, qual que é o fim social da Lei Maria da Penha? A inadmissibilidade de todas as formas das violências contra as mulheres. Quais são as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica? É compreender as relações de gênero e como que elas moldam violências, como que elas naturalizam essas violências e como isso é uma grave violação de direitos, né. Eu encerro, então, essa primeira aula com uma visão panorâmica, né, das relações de gênero e do paradigma da teoria feminista do direito, e eu volto na sequência trazendo os principais diplomas normativos e falar um pouquinho sobre, direitos das vítimas, obrigação de não revitimização de mulheres, né. Vamos encerrar aqui a nossa aula.